Olá amigos, tudo bem? E vamos mostrar aqui com detalhes a classificação do Brasileirão após a 13ª rodada. Vamos aos números. Em primeiro lugar está o Flamengo, com 27 pontos em 13 jogos. São 22 gols pró e 12 gols contra, saldo positivo de 10 gols. São 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Na segunda colocação, o Palmeiras com 26 pontos, também com 13 jogos. O ataque fez 18 gols e a defesa sofreu 9. O saldo positivo do Palmeiras de 9 gols. São 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Na terceira colocação, o Botafogo com 24 pontos ganhos. Também fez 13 jogos, com 21 gols pró, 13 gols contra, um saldo de 8 gols. São 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Na quarta colocação temos o Bahia com 24 pontos também. São 13 jogos com 21 gols pró, 16 gols contra, um saldo de 5 gols. São 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Esse pessoal, do primeiro ao quarto, eles estão classificados para uma Libertadores. Quinto e sexto para uma pré-Libertadores. E o quinto lugar nós temos o Atlético Paranaense com 22 pontos ganhos. São em 13 jogos. São 16 gols pró e 10 gols contra. Um saldo positivo de 6 gols. São 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Sexta colocação, o São Paulo, com 21 pontos ganhos, em 13 jogos também. São 20 gols pró e 15 gols contra. O saldo positivo de 5 gols. São 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Sétima colocação, o Cruzeiro, 20 pontos ganhos em 12 jogos. Ele tem um a menos do que os outros que eu falei anteriormente. São 16 gols pró e 16 gols contra. Defesa do Cruzeiro levando muitos gols. O saldo cruzeirense, 0. São 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Oitava colocação, o Fortaleza, também 20 pontos e 12 jogos também. Fez 13 gols e sofreu 12. O saldo é positivo de 1 gol. São 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. A nona colocação temos o Red Bull Bragantino com 19 pontos ganhos. São 13 jogos, com 17 gols pró e 15 gols contra. Um saldo positivo de 2 gols. São 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Décima colocação, o Internacional, com 18 pontos ganhos em 11 jogos. São 10 gols pró, 8 gols contra, um saldo positivo de 2 gols. São 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 11ª colocação, o Atlético Mineiro com 18 pontos em 12 jogos. São 18 gols pró e 16 gols contra. Defesa do Atlético também com número alto de gols sofridos. O saldo positivo de 2 gols. São 4 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. 12ª colocação, o Juventude, com 16 pontos ganhos em 12 jogos. São 15 gols pró e 17 gols contra. Aqui já começa o pessoal que está com saldo negativo. E o Juventude, menos 2 gols de saldo negativo. São 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então, do 7º colocado Cruzeiro até o 12º Juventude,
Esse é o pessoal que está classificado para a Sul-Americana. 13º, Criciúma com 13 pontos ganhos em 11 jogos. São 18 gols pró e 19 gols contra. Um saldo negativo de -1 gol. São 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 14ª colocação, Cuiabá, 13 pontos ganhos em 13 jogos. São 14 gols pró, 17 gols contra, um saldo negativo de -3 gols. São 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. 15ª colocação, Vitória, da Bahia, com 12 pontos ganhos em 13 jogos. São 15 gols pró, 19 gols contra, um saldo negativo de -4 gols. São 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. 16ª colocação, Vasco da Gama, com 11 pontos ganhos. Em 13 jogos, fez 13 gols e a defesa sofreu 25. Então, o saldo do Vasco é de -12 gols. São 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Então, esse pessoal do 13º ao 16º são os clubes que se mantêm na Série A. E agora vamos mostrar a zona que nenhum clube quer ficar. 17ª colocação, Atlético Goianiense, também com 11 pontos, igual ao do Vasco. 13 jogos, 11 gols pró, 16 gols contra, um saldo de -5 gols. O Vasco tem um saldo de -12, mas ele está na posição melhor porque tem mais vitórias do que o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense são 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. 18ª colocação, Grêmio, com 10 pontos ganhos em 11 jogos. São 8 gols pró, 12 gols contra, um saldo negativo de -4 gols. São 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. 19ª colocação, Corinthians, com apenas 9 pontos em 13 partidas. São 9 gols pró e 15 gols contra, um saldo negativo de -6 gols. Corinthians tem 1 vitória, 6 empates e 6 derrotas. E por fim, na última colocação, temos o Fluminense com apenas 6 pontos ganhos em 13 jogos. São 10 gols pró e 21 gols contra, um saldo negativo de 11 gols. O Flu tem apenas 1 vitória, 3 empates e 9 derrotas. Bom, amigos, esses são os números, a classificação dos 20 clubes da Série A, 13ª rodada. E vamos aguardar o desenrolar dos próximos jogos e atualizar a tabela. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!